O próximo morfema é justamente a vogal temática, sobre a qual comentamos agora mesmo. O interessante é que nós teremos vogal temática, como eu já tentei mostrar um pouquinho ali nos verbos, e também em nomes, tá? Então vamos começar com a vogal temática nos verbos, porque nós acabamos de falar sobre eles, né? Sobre a estrutura possível de um verbo. Nos verbos, são justamente o A, o E e o I, essas três vogais, que vão indicar aquilo que nós já conhecemos, que é a famigerada conjugação a qual o verbo pertença. Então, por exemplo, em falar, que foi um verbo que nós usamos aqui na primeira identificação das desinências, né? No caso do verbo falar, vocês se lembram que eu comentei que devemos cortar o R e o A para achar o radical, como fizemos, né, no slide anterior. Mas aqui, para achar a vogal temática, só cortamos o A, o R. Esse A, justamente, é a vogal que vem depois do radical e que vai indicar que esse verbo pertence à primeira conjugação. Da mesma maneira, o verbo viver, cortamos o R, esse E que vem antecedendo o R, né, que é uma desinência de infinitivo impessoal, indica que o verbo pertence à segunda conjugação. Nós sabemos disso desde o Fundo 1. E Fundamental 1, pedir, né, na mesma coisa, eliminando o R, essa vogal, que inclusive vai aí estabelecer o radical, né, aqui já é uma desinência de tempo, no caso infinitivo, esse I indica a terceira conjugação. Mas nós também temos vogais temáticas nos nomes, nos substantivos, tá bom? Então vamos ver. São vogais que possibilitam a ligação entre o radical e as desinências. É a melhor maneira de explicar vogal temática em nomes, é o que eu vou fazer agora. Porque lembra que eu falei para vocês que as desinências nominais de gênero, né? Voltando lá atrás super rápido aqui, ó, as desinências nominais de gênero, por exemplo, o O do gato. Eu falei para vocês que as desinências não são os únicos morfemas que vêm depois do radical, mas não são mesmo. E eles indicam gênero, hein? As nominais de gênero indicam masculino e feminino. Pois é, cuidado para não confundir com a vogal temática nos nomes, porque nos nomes, veja, comparemos gatos com livros. Qual que é a diferença? Nós temos radical de livros, livre, porque a partir daqui dá para nós fazermos livraria, livreiro, livrinho, livresco, né? E todas elas terão o mesmo radical porque pertencerão à mesma família, que tem a ver com livre, que é evidentemente, um exemplar, antigamente apenas impresso, né? No qual existam informações. Enfim. Esse O, assim como o O de gatos, foi separado do radical, não pertence ao radical. Assim como o S, em gatos, que também foi separado, e nós já vimos que esse S é uma desinência nominal de número, né? Indica a pluralidade desse substantivo. Agora, o O de livros é diferente do O do gatos, porque não existe livra. Não existe. Gatos, eu posso contrapor ao A, gatas, e estabelecer gênero masculino e gênero feminino. Livros não tem essa designação de gênero, né? Não existe feminino de livros. Portanto, o O de livros não é como o de gatos. Assim como o A da caneta, assim como o A da palavra canetinhas, a mesma coisa, igual tinha lá gatinhos, o O do gatinhos, lá atrás, sim, é uma desinência nominal de gênero, porque podemos trocar gatinhos por gatinhas. Canetinhas, esse A não pode ser trocado pelo O, quer dizer, não existe o masculino de caneta, não existe o masculino de canetinhas, assim como não existe o feminino de livros. Quando esse O, atenção, ou este A, que vem depois do radical, ó, que vem depois do radical, inclusive ele está aqui depois do radical, ó, aqui ele está depois até do sufixo, que a gente vai ver. Ele está depois do radical, esse O, e possibilitando a ligação entre o radical e a desinência nominal de número, não é isso? Quando não der para trocar esse O por A, não der para trocar esse A por O, pronto, falei, é desinência, é vogal temática, ok? Além do O e do A, nós temos, por exemplo, o E também em mares, né? Como é que a gente faz para poder fazer o plural do substantivo mar em língua portuguesa? Eu não posso simplesmente chegar, pegar o radical mar e colocar a desinência nominal de número es. Não existe Mars, né? No inglês tem, acho que Mars, in English. Flavinha, me ajuda aí. Acho que é Marte, né? Mas o plural de mar para nós não é Mars, é mares. Nós temos que acrescentar esse E. Então, esse Ezinho aqui
ajuda a fazer a ligação entre o radical e a desinência, aqui no caso indicando o plural, ok? Vamos lá. As vogais temáticas não se associam necessariamente à noção de gênero masculino e feminino, já falei, né? Quem indica masculino e feminino são as desinências. Quarto e penúltimo elemento, os afixos. Próximo slide.